Deus é bom e o diabo não presta, meus irmãos. Ele não presta mesmo. O diabo, meus irmãos, desde o início, ele quer tentar destruir a nossa devoção, a nossa adoração a Deus. Não quero ser repetitivo, sei que o pastor Fabrício já tratou disso semana passada, mas o diabo, desde o Éden, queridos irmãos, quer destruir a nossa devoção a Deus. Uma coisa interessante que eu estava lendo a palavra de Deus, e eu aprendi, principalmente quando no início da minha caminhada, que se eu quisesse vencer as lutas, os problemas, as dificuldades da minha vida, eu tinha que orar muito para ter depósito. Mas conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente entende que a gente não tem depósito, porque todo momento o Senhor Jesus trata na sua palavra e trata nas escrituras sagradas uma necessidade de nós termos um devocional ou uma devoção todos os dias. Quando os discípulos dizem para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus estava trazendo uma necessidade básica todos os dias, e não é só por aí não. Lá no Velho Testamento ele vai tratar disso também, que o povo de Israel deveria recolher o maná que caía do céu todos os dias. Se eles deixassem para outro dia, aquele virava bicho. Jesus também tratou a questão da necessidade, dizendo todos os dias, aleluia. Ele diz: não estejeis inquietos pelo dia da manhã, mas cuidai-vos todos os dias o seu mal. Aleluia. A necessidade de nós termos uma devoção a Deus é todos os dias, buscando ao Senhor. Não é à toa que todos os dias Deus apareceu no jardim e dizia: Adão, aonde está você? Glória a Deus. Todos os dias Deus se colocava para falar com Adão. Eles tinham um relacionamento intenso de ter regularmente, queridos irmãos, uma necessidade de devoção, de adoração e de invocação pelo nome do Senhor nosso Deus. E o diabo sabe disso, sabendo que o Senhor se apresentava todos os dias a Adão para ter diálogo, todos os dias se colocava para falar com o homem. O inimigo, ele quer tentar tirar aquilo que é de mais importante, que é a nossa devoção a Deus, porque ele sabe que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Ele sabe que você não é um acaso, não é um escape da natureza humana, não. Você é um propósito, você é um projeto, você foi escolhido a dedo para fazer a diferença neste mundo. E não só isso. Alguém um dia me perguntou: pastor, por que Deus nos criou? Alguns dizem que Deus nos criou simplesmente porque ele era carente de uma família. Diga misericórdia. Alguns dizem que Deus nos criou simplesmente, queridos irmãos, para levar-nos à predestinação, para sermos robôs da sua autoridade. Alguns dizem que Deus nos criou simplesmente para fazer joguinhos, dizendo: eu vou fazer o que eu quero com o homem, aonde ele deve ir, onde ele deve pisar, eu vou lançar um plano e eu vou desfazer esse plano, vou destruir a raça humana, vou construir de novo. Deus não quer que nós agimos ou pensamos desta forma. Certa vez em João capítulo 9, estava passando um cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: não foi seus pais, não foi ele, mas eu criei assim, para que o meu Pai fosse glorificado através da vida dele. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Sabe o que Deus está dizendo para você? Que você foi criado para a glória de Deus. E de que forma você foi criado para a glória de Deus? Eu falei uma vez lá na minha conversão, falei assim para o irmão: como que eu posso adorar a Deus já que ele me criou para a sua glória? Ele disse: você vai orar e você fica glória, 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 glória. Eu falei: assim que adorar a Deus? Ele falou: mas eu aprendi na Bíblia que adorar a Deus, invocar o nome de Deus, ter uma devoção a Deus, é muito mais de uma liturgia de uma hora nós dizemos glória, 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 glória. Eu posso adorar a Deus e posso glorificar a Deus, eu posso viver para a glória de Deus, comendo, bebendo, vestindo, andando, falando, conversando, perdoando, dialogando, comunicando, fazendo serviços ao reino da obra de Deus aqui na casa, ganhando almas, perdoando, dando esmola, ajudando o próximo, tirando o rancor, tirando a mágoa,
levantando quem está fraco. Tudo isso eu estou fazendo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: façais tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então você vive para a glória de Deus, você respira para a glória de Deus, você se veste para a glória de Deus, você mexe nas suas redes sociais para a glória de Deus. Pastor, mas como para a glória de Deus? Se eu só fico postando coisa que não presta, então você não está fazendo para a glória de Deus. Se o que você está fazendo não é para a glória de Deus, desfaça agora neste momento. Porque a sua vida não é para viver de qualquer forma, a sua vida não é para viver de uma forma leviana, a sua vida é para viver para a glória de Deus. O namorado que você está olhando, quer se relacionar para noivar, é para a glória de Deus. Mas se eu vou fornicar, pastor, não é para a glória de Deus. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Queridos, é interessante que eu quero fazer uma pergunta bem complicadinha, bem pesadinha. O quanto você está disposto a se sacrificar pelas coisas que você acredita ter valor? O quanto? A pergunta é direta, porque não existe possibilidade de não nos sacrificarmos por algo. Assim, a grande questão é o quanto você está disposto a se sacrificar e pelo que. Nesse caso, somos instigados a repensar o que vale a nossa devoção e o nosso esforço. E partindo para o lado espiritual, não há outros aspectos ainda a serem considerados. Não. Ou nós literalmente realizamos a nossa devoção a Deus, ou nós não fazemos. Não tem meio termo. Não tem um meio termo. Ou você é uma pessoa devota ao Deus Todo-Poderoso, ou você não é devoto. O quanto você está disposto a pagar um preço? O quanto você está disposto a ter uma vida de serviços a Deus? Quanto você está? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não vivo para a realização própria, mas eu faço e vivo para a glória de Deus. Quanto, queridos irmãos, você está disposto a sacrificar para viver para a glória de Deus? Pastor, estou disposto a viver para a glória de Deus, a fazer qualquer coisa, renunciar coisas, largar coisas, deixar coisas. Será que você está disposto a fazer o que Jesus diz? Aquele que quer seguir-me a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Chegou um dia, Senhor, eu quero ser devoto a ti, eu quero ser teu servo, eu quero ser o teu adorador. Mas ele diz: Senhor, mas agora eu não posso, deixa, eu te seguirei para onde tu fores, aonde tu andar. E Jesus diz para ele: tudo bem, mas já vou te adiantar, não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm ninhos, os animaizinhos têm as suas acomodações, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro diz: Senhor, vou te seguir, mas deixa eu sepultar primeiramente os meus pais. Ele diz: deixa os mortos sepultar os seus mortos, e vem tu e segue-me. Jesus está dizendo que uma devoção a Deus não é 0,5%, não é 99,9%. Ele está dizendo: quer viver uma vida diferente, quer ser um José no Egito, quer ser Daniel na Babilônia, quer ser Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, tem que viver para a glória de Deus. Admiramos Daniel, mas não queremos entrar na cova dos leões. Admiramos Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não queremos entrar na fornalha da aflição. Admiramos José, mas não queremos entrar na cisterna e ser acusado injustamente. Queridos irmãos, ter uma vida devota ao Senhor, você vai ser perseguido, você vai ser injustiçado. Alguém vai te dizer que você é quadrado demais, vai dizer que você é antiquado, que você não é desse planeta, que você é antissocial, que você não se adapta.
tem enquadramento e compactua com as coisas que o mundo está lançando. Você é diferente, sabe por quê? Porque você escolheu ser devoto, ter uma devoção ao nosso Deus. Você precisa, queridos irmãos, se entregar inteiramente ao Senhor. Você precisa se entregar inteiramente a Jesus. Paulo diz, um dos grandes exemplos de devoção que nós encontramos na Bíblia é do apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida inteiramente à pregação do Evangelho. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu que o mais importante em sua vida era viver para a glória de Deus. Afinal, quando você lê Isaías 43, versículo 7, ele diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Queridos irmãos, então nós encontramos mais textos. Quando nós lemos João capítulo 4, versículo 23, nós vemos uma mulher completamente devota a relacionamentos, devota às suas paixões infames, devota à prostituição, podemos dizer talvez até o adultério, até que um dia o Senhor Jesus apresenta ela para mostrar a verdadeira devoção. Jesus mostrou para ela que o que ela estava devoto, dizendo: eu morro pelo meu bem, eu morro pelo meu relacionamento, eu morro pela minha família, eu morro pelos meus relacionamentos. Jesus disse para ela: filha, você está morrendo por uma causa que não compensa. Você está se deixando e gastando as suas energias por algo que não vai trazer benefício próprio e nem salvação de vida eterna. Mas eu estou disposta a oferecer algo muito melhor, que o relacionamento não dá, que o crack não dá, a cocaína não dá, a água sólida que nós bebemos não dá. Eu estou disposto a oferecer dentro de você uma fonte d'água que jorra para a vida eterna. Se você me adorar nesta noite, se você me invocar nesta noite, eu saciarei a tua alma e a tua sede. Deus diz que Deus é um manancial de águas vivas. Ele diz que quer saciar a nossa sede, Ele quer saciar o nosso ser. E essa mulher samaritana entendeu: se ela quisesse viver uma vida diferente, ela tinha que inverter a sua devoção a si mesmo, aos seus prazeres, para exclusivamente ter uma vida de renúncia, para ter uma devoção inteiramente adoração a Deus. Aleluia. E essa adoração, meus irmãos, é tão interessante que ela não tem nada a ver simplesmente na igreja. Porque o povo na igreja, meu pastor Fabrício Biato, é muito simples ser devoto. Chega uma liturgia, quando a gente pede para levantar, você levanta. Quando pede para ler a Bíblia, se abre a Bíblia. Quando pede para dar glória a Deus, vocês dão. Mas a mulher samaritana está dizendo: Senhor, aonde eu devo ser devota ao Senhor? Em Gerizim? Em Jerusalém? Aonde? Preciso de um lugar geográfico para que eu possa adorá-lo, servi-lo, ter uma devoção inteiramente ao Senhor. E o Senhor Jesus disse para ela: filho, não tem nada a ver com questões geográficas. Se é na igreja, se é na sede mundial, na sede estadual, setorial, casa de oração, não que aqui não seja o momento, mas aqui é 1h30 de culto, 2 horas se acaba. A pergunta é: como é a sua devoção depois deste culto, meus irmãos? Como é a sua devoção ao Senhor? Tem aquele louvor que aquela mocinha que eu não lembro o nome, diz: passa lá em casa, Jesus. Se Jesus passasse na tua casa, como está o negócio lá dentro? Tem gente, meus irmãos, que Jesus está batendo naquela porta e você não consegue abrir, porque o seu coração está tão apegado com tanta coisa deste mundo, que você não tem mais a percepção de que Jesus está batendo lá. Mas Jesus hoje trouxe você aqui, cada um de nós, para tirar as escamas dos nossos olhos, para tirar a dureza do nosso coração, para entendermos que Deus está pedindo coisas, e Ele sempre pede: renuncie, renuncie, renuncie. Só há uma maneira de termos uma devoção inteira ao Senhor, é quando Ele pede que nós renunciamos, e nós renunciamos de fato. Seja o que for, seja o que Ele estiver pedindo, seja o que Ele estiver cobrando de nós, Ele quer que nós renunciemos, meus irmãos. E sabe qual é a maior dificuldade, meu pastor? A devoção. Não é porque nós não sabemos o que é devoção. Nós sabemos. Nunca fomos uma geração tão atualizada, pastor Felipe, como nos dias atuais.
O povo sabe falar inglês, o povo sabe falar espanhol, o povo sabe fazer hermenêutica, homilética, exegese. O povo sabe, meus irmãos, consultar os livros de consultas para documentários bíblicos, conhece os autores reformados, os autores pentecostais. O povo conhece a reforma luterana, ele sabe de tudo. Nunca vi um povo tão atualizado como nos dias atuais, mas nunca se viu um povo tão fraco na devoção a Deus como nos dias atuais. O povo de antigamente não sabia de nada, de uma forma, sim, não pejorativa, mas no sentido de não ter o estudo da informação tecnológica que você tem hoje, mas era o povo que mais tinha devoção a Deus. Era um povo que chegava às 7 horas na igreja. É quando o pastor chamava para o culto de doutrina, ele era o primeiro a chegar. Quando o pastor convocava a igreja para limpar, e todos estavam lá. Quando era o dia da ceia, meus irmãos, não importasse o que acontecesse, ele estava lá. Não, nada era difícil, não tinha inverno, não tinha frio, não tinha tempestade. Ele queria ser devoto ao nome do Deus Todo-Poderoso. Ele queria honrar o nome de Jesus. Ele queria invocar o nome daquele que tudo pode. Então o problema da geração atual não é a falta de informação. Não é. Informação é o que mais tem, até demais. É tanta informação que confunde, meus irmãos. Mas sabe qual é a maior dificuldade de nós sermos devotos a Deus? É o comodismo. O comodismo. Porque a gente está, principalmente o povo, eu vi um senhor dizendo que o povo brasileiro é um povo indisciplinado. É o jeitinho brasileiro, sempre deixa para depois. Ou seja, eu oro, leio a Bíblia quando dê tempo, mas quando dá tempo eu já estou cansado, as minhas energias já estão esgotadas, o estresse do dia a dia já se acumulou na minha vida. Como eu vou ter uma devoção a Deus em qualidade se eu vou dar o resto para Deus? Agora, sabe o que me chama a atenção? Um dia a evangelista Maria Lorena, pastor Fabrício, estava em casa e eu estava querendo organizar algumas coisas nas madrugadas, e ela me deu um conselho: pastor, você quer um crescimento espiritual? Você quer crescer? Na época eu confesso que eu não entendi, mas hoje eu entendo o que ela estava dizendo para mim. Pastor, você quer crescer espiritualmente? Eu falei: o quê? Troca as suas orações de noite que você faz, meia-noite, 1h, para de manhã, pastor. Você vai ver como a sua vida, o seu devocional com Deus vai ser muito melhor como você está fazendo agora. Aí ela me disse: pastor, eu tenho o costume de tirar o dízimo do meu horário. Qual é o dízimo do meu horário? 24 horas daria 2h40, seria isso? Ela levanta de manhã, ela ora. Ela ficou em casa uma semana, eu vi ela fazendo isso. Ela não só falou, mas como fez. Ela levantava de manhã, orava, e depois, meus irmãos, ela lia a Bíblia, completando o dízimo do seu dia para Deus. Quem oferece as primícias para Deus, meus irmãos, não sobra resto nenhum. Deus não, toda a Bíblia Sagrada, Deus está falando sobre primícias, não é? Ele está dizendo que o povo de Israel traz as primícias. Ele continua dizendo no Novo Testamento: traz as primícias. E Deus está dizendo: levanta-te de manhã, na hora que você acordar, não pega o seu telefone, não acesse as redes sociais. Levanta de manhã e tenha a sua devoção diante de Deus. Dobre o seu joelho, leia a Bíblia, santifique, e você vai ver, porque quem começa o dia com Deus, termina com Deus. Queridos, a indisciplina faz por onde você não tem uma devoção diante de Deus. Não é porque você não ama, você não ora, você não deixa de orar porque você não ama Jesus. Você ama. Às vezes você não é nem uma pessoa de oração, mas você é apaixonado por Jesus. Mas por que você não ora? Falta de disciplina. Falta de disciplina. Você só ora quando dá. Você fala assim: puxa, eu vou trabalhar, vou pagar as contas, vou limpar a casa, na hora, se der, na hora que eu dormir, eu vou ajoelhar e vou orar. Isso é indisciplina. O crente não pode ser indisciplinado. O crente, meus irmãos, tem que ser administrador dos bens de Deus. Ele já disse a respeito dos talentos, a respeito da boa administração. Um que granjeou tanto, outro granjeou outro enterrou talentos. Ele veio e prestou conta: o que você fez com os meus bens? Deus está te dando o bem da vida, o bem do fôlego da vida, o espírito da vida, a alma, o Espírito Santo. E Ele está dizendo: o que você está fazendo com essa força que eu estou te dando? Eu
vou confessar algo aqui, eu gostaria de falar mais com vocês, mas não vai dar tempo. Eu estava passando por uma luta muito forte espiritual. Eu passei por isso, uma luta muito forte. Mas quando eu passava pela minha luta espiritual, eu não tinha força para orar, nem força para jejuar, nem ler a Bíblia. Só lia a Bíblia quando eu ia pregar. Eu estava com uma dificuldade, mas sabe qual era a minha justificativa? Deus, eu acredito que é um processo que eu estou passando, é uma prova, porque eu sempre fui uma pessoa que orava demais. E agora estou orando bastante, mas eu sempre orava muito, buscava muito ao Senhor. Mas chegou um momento, meus irmãos, que eu estacionei, eu não consegui orar. E foi um dia que Deus falou comigo de madrugada. Olha que interessante. Eu tive um sonho, pastor, que a diretoria reunia comigo. Estava lá o pastor Marco, a irmã Débora, os demais diretores, e dizia assim: pastor James, já temos o lugar do país para onde você vai, está tudo certo, está tudo aqui arrumadinho, a diretoria aprovou, mas falta uma coisa tua. E ele dizia assim, o pastor Marco, Deus usando a boca dele, um sonho, ele dizia assim: falta uma coisa, falta a sua parte de ter mais uma vida com Deus. E ele dizia assim: porque eu já te dei a força que você precisa. Irmãos, eu não fiquei triste com essa visão de Deus, eu fiquei feliz, porque eu tinha entendido que eu estava passando já não era mais culpa de Deus, nunca foi. Eu entendi que não era culpa de Deus porque eu não estava orando, porque Deus me deixou por um momento passar por prova, que eu não estava tendo força para se erguer. Eu entendi que Deus já tinha me dado a força, a graça, que agora dependia de mim. Me colocar na posição, me colocar no centro da vontade do Senhor. E o que nós fizemos, eu e minha esposa? Eu falei: amor, a partir de então nós vamos ter uma disciplina. Todos os dias de manhã às 9 horas vamos levantar, e nós vamos até o meio-dia orando e lendo a Bíblia, buscando e louvando ao Senhor. E nós temos feito isso por muito tempo, meus irmãos. E digo para vocês que nosso casamento mudou. Os nossos filhos, meus irmãos, que nem cantavam, estão cantando, estão aprendendo a tocar instrumento. Os meus filhos que eram péssimos na escola, estão aprendendo coisas que vocês nem imaginam. A minha filha, em 30 dias em escola, já estava falando palavras, poucas palavras, mas já falando inglês. A minha filhinha, eu até tirei foto, postei no status. Minha filha, de 4 anos de idade, eu levantei de manhã, ela estava ajoelhada. Glória, 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 glória. Eu estava orando em casa, eu e minha esposa, e de repente eu dei as costas. Estava a minha filha Tabita, ajoelhada, chorando, derramando lágrimas no chão. Deus está dizendo: se você se levantar para ter uma devoção de santidade com o Senhor, eu digo para você que não só você vai ser beneficiado, mas toda a sua família vai ser salva para a glória do Senhor Jesus. Toda a sua família vai invocar o nome de Jesus. Tenha disciplina. Coloca disciplina. Você tem horário para entrar no serviço, horário para almoçar, horário para sair. Por que não fazem isso com as nossas vidas espirituais? Mas sabe o que é o interessante? Que às vezes a pessoa coloca disciplina, mas chega uma visita, ele para e vai atender. O telefone vibra, ele atende. O telefone acendeu, ele vai ver as mensagens. Tranca, cumpre com aquilo que a Bíblia diz lá em Mateus. Tranca, entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Eu estou fazendo apologia que você não deva ter um culto coletivo, mas o particular tem que ter, meus irmãos. Tem que ter. Tem crentes que só é cristão em coletivo, chega em casa e vira um perturbado. Xinga os filhos, maltrata os pais, maltrata os filhos, maltrata os vizinhos, maltrata os animais domésticos. Deus está dizendo para nós: temos que ser como Jesus falou para aquela mulher samaritana: não é Jerusalém, nem Gerezim, mas é aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Sabe o que ele estava querendo dizer? Em qualquer lugar você vai ser uma pessoa devota ao Senhor. Todos saberão que você é de Deus, que você é de Jesus, e que você busca o Senhor, e que você é uma pessoa que adora Ele em espírito e em verdade. Não porque você fala, mas porque você é. Orar, ler a Bíblia para conhecer mais o Senhor é um ato de devoção, meus irmãos. Obedecer os seus mandamentos que Ele deixou é um ato de devoção. Aleluia. Procurar fazer tudo para Ele é um ato de devoção para a glória de Deus. Orar ao Senhor é mostrar dependência
tinha relacionamento com Deus. Isso também é devoção. Jejuar é devoção, é você se abster daquilo que você mais gosta para receber aquilo que é mais importante, que é a presença do Senhor. Jejum é fome de Deus. Cantar louvores espirituais é um ato de devoção ao Senhor. Deus está me chamando para um ato de devoção. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Orimas de cantará. Mas aquilo que o diabo tirou lá no Éden, a nossa verdadeira adoração, nossa verdadeira devoção, o diabo nos tirou da presença do Senhor ali dentro, naquele jardim do Éden, que lugar tão maravilhoso, e nos levou para a inclinação da nossa própria devoção a nossos próprios corpos, os nossos deleites e pecados, nossas vontades, nossos impulsos carnais. Mas Deus está nos chamando aqui hoje, aleluia, para lembrar que o mesmo diabo que nos tirou da presença de Deus, a imagem e semelhança, ele tem que saber, você tem que saber muito mais, que Jesus veio para restabelecer a nossa devoção ao Senhor. Hoje o véu foi rasgado. Hoje Ele nos leva mediando, Ele é o nosso mediador entre os homens. Ele é o mediador que leva nossas preces, a nossa devoção a Deus. Ele, o Espírito, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem a ajuda do Pai, você tem a ajuda do Filho, você tem a ajuda do Espírito Santo. Portanto, tem um ato de devoção ao Senhor. Adore o Senhor, levante a sua mão. Vamos adorar a Deus.